E aí, os animais têm alma? Eles reencarnam? Podem voltar como seres humanos? E nós humanos podemos voltar como bichos? E depois que a gente morre, a gente vai se encontrar lá no plano espiritual? Você já deve ter percebido que o assunto de hoje é espiritismo, aqui na série Santo Bicho, que responde como as religiões enxergam os animais. E aí, bicho? A série Santo Bicho é um convite para a gente refletir juntos sobre o significado da existência dos animais e como que as religiões enxergam os bichos. Chegou a hora de falar sobre o espiritismo, que tem no francês Allan Kardec, o pai da doutrina. Ele é o autor, entre outras publicações, do Livro dos Espíritos, publicado há cerca de 160 anos. O espiritismo não tem uma hierarquia, uma autoridade que possa falar em nome da religião. Por isso que nós convidamos uma estudiosa, médica veterinária, também autora de livros como esse, a doutora Irvênia Prada. E, afinal de contas, pelo espiritismo, os animais têm alma? A doutrina espírita considera os animais como seres espirituais em evolução, diferentemente até da cultura popular, que julga ainda por resíduos do chamado paradigma antropocêntrico, de que os animais eles foram criados para servir ao ser humano, não é? Esse é um mito, essa é uma falácia, é uma distorção da realidade, porque os animais têm existência própria, eles foram criados pelo mesmo pai que nos criou, eles têm inteligência e a inteligência é atributo do espírito e não da matéria. Uma das principais características do espiritismo é a crença na reencarnação, que nós voltamos em outras vidas. E os animais, eles também retornam e de que maneira? Ali pela questão 599, 600, 601 do Livro dos Espíritos, Kardec faz esse questionamento aos espíritos. E a resposta é taxativa, sim. Os animais reencarnam, eles progridem segundo o processo reencarnatório, assim como o ser humano. Eu não tenho informação, por mais que eu procurasse, se existe uma sequência. Por exemplo, se lagartixa depois ela reencarna no quê, o cachorro no quê, mas existe um processo progressivo. Com um cão, às vezes as pessoas dizem, na próxima encarnação ele já pode vir como ser humano, fazendo parte da nossa família. Olha, entre o animal, mesmo um cão, um cavalo, um elefante, que são seres muito inteligentes, existe uma diferença muito grande. Então, não é na próxima encarnação que um cão que está aqui conosco, ele já vai vir como ser humano. No espírito que já atingiu o nível humano, ele não reencarna em outras espécies que o antecederam no processo evolutivo. Agora, um tema polêmico, espinhoso para os espíritas é a eutanásia, porque para os humanos, independentemente da lei, pelo conceito do espiritismo, não se pode colocar fim à vida. Agora, e no que diz respeito aos animais? Por mais que eu procurasse nas obras básicas da codificação, na leitura espírita de modo geral, alguma referência específica em relação à eutanásia nos animais, eu não encontrei essa informação. Mas eu fiz um paralelo, portanto, repito, a leitura é minha. Se para o espírito humano a eutanásia é desastrosa, eu estou considerando como grande possibilidade o fato também de ser desastrosa a eutanásia para os animais. Até colegas médicos veterinários, né, ou médicas veterinárias, às vezes aconselham, até cobram do tutor a permissão para fazer eutanásia, dizendo, mas é egoísmo da sua parte, não é? Você querer ficar com o animal que está em sofrimento. Como se houvesse confirmação de que você fazendo a eutanásia, ou seja, você matando o corpo físico, você libertaria o princípio inteligente daquele animal do sofrimento. Então, nós não temos essa certeza, nós não temos essa informação. Então, se não tenho essa informação, como é que eu vou me apoiar nela para fazer uma escolha tão importante, né? Hoje em dia já existem os cuidados paliativos, não é? Que nos grandes centros, como é o caso de São Paulo, já tem um desenvolvimento muito grande e que confere um animal que está no final da vida, que está com uma doença terminal, conforto respiratório, analgesia, ou seja, o controle da dor, não é? E no meio espírita, também em alguns lugares que são muito bem cuidados, existe a possibilidade de tratamento espiritual, mesmo à distância, não é? Para os espíritas, os animais são nossos irmãos. Agora, como é que fica a questão de comer carne, se alimentar de animais? Essa questão do comer ou não comer carne é uma questão assim que dentro do meio espírita
ela tem sido trazida de maneira até desconfortável, porque mesmo no Livro dos Espíritos existe uma pergunta que Kardec faz, se a ingestão da carne dos animais é contrária às leis da natureza. Os Espíritos respondem assim, que a carne nutre a carne, que o ser humano tem o dever de manter a sua saúde para cumprir a lei do trabalho, né? Essa resposta que os Espíritos deram a Kardec há mais de 160 anos, naquela época era uma coisa cultural, não existia o que existe hoje, que é a criação industrial de animais, que é perversa, considerando do ponto de vista da visão espírita, que os animais são seres espirituais em evolução, considerando que na visão acadêmica da ciência, os animais são seres sencientes, ou seja, eles têm inteligência, sensibilidade, memória. É lícito do ponto de vista ético nós dispormos da vida dos animais e não respeitarmos a sua capacidade de sofrimento físico e mental, como a humanidade ainda faz até hoje, né? Eu vou usar uma expressão do mentor Alexandre no livro Missionários da Luz de André Luiz. Ele diz assim, o ser humano, tão fértil na abordagem, na aquisição de tantos avanços tecnológicos, já teria como recorrer a fontes proteicas para a sua alimentação, que não nas indústrias da morte. É um termo muito forte, né? Mas eu adoro usar esse termo porque é o que acontece, não é? Porque André Luiz, junto com o seu mentor, eles vão um dia a um ambiente onde estão sendo abatidos bovinos e eles percebem o horror daquela cena, não é? Que do ponto de vista vibratório espiritual é um horror. E eles percebem, André Luiz fica muito assustado, quando ele percebe que alguns espíritos de baixa condição evolutiva, eles se atiram sobre os animais que estão sendo abatidos para aproveitarem o fluido vital que emana do sangue dos animais abatidos. Vocês imaginem que cena deprimente. E André Luiz mesmo, ele recorre a um fato histórico, e eu já conheço, que está no 3º livro do Antigo Testamento, Levítico, que é todo feito de regulamentação para o sacrifício de animais em louvor a divindades. E esses espíritos que recomendam o sacrifício de animais, eles recomendam também que o animal abatido, o sangue deles, seja espargido em cima dos altares. Ora, na visão espírita, a gente sabe que nenhum espírito de alta evolução, ele teria esse procedimento. Esses espíritos que estão de nível evolutivo ainda muito primitivo, é que querendo se manter no ambiente terreno, eles precisam das emanações do fluido vital de animais encarnados e que são abatidos dessa maneira, né? Professora Evênia, muito obrigada pela entrevista, pela paciência de responder a tantas perguntas. E olha, que o livro da professora, A Questão Espiritual dos Animais, fala dos animais domésticos, mas também dos outros bichos. Se ficou alguma dúvida, se tem algum comentário, o que você achou desse conteúdo, deixa aqui pra gente, afinal de contas, essa interação é super importante, porque mostra pro algoritmo que esse é um conteúdo relevante e ele leva para mais gente. A gente segue com a série Santo Bicho, que responde como as religiões enxergam os animais. Não esqueça de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no E aí Bicho. Beijo, até a próxima. Tchau. E aí, bicho?